Olá, amados, retornamos aqui para continuar falando sobre o papel da igreja, o papel do cristão, do corpo de Cristo, da família da fé diante da pátria. É um assunto que eu não gosto de tratar porque só causa dores de cabeça e às vezes falta de respeito, né? Então, o que eu quero é paz, paz dentro da igreja. Não colocarei jamais o meu posicionamento, né, porque não é papel do pastor fazer isso. Mas diz o que nós estamos estudando: querer a pátria salva é ser digno do Brasil. O papel da igreja no nosso primeiro vídeo, no dia 7 de setembro de 2021, foi exatamente falar da igreja como a intercessora pelo cristianismo, pela evangelização do país. Ontem nós vimos os deveres espirituais da igreja diante da pátria. Nós temos o dever de tratar com honra a todos, amar os irmãos na fé, temer a Deus e honrar aqueles que estão incumbidos de autoridade. E hoje nós queremos estudar os três elementos, os três alvos das orações dos crentes. Três alvos, né? Três tipos de pessoas que devem ser alvos das nossas orações. E a primeira delas está em Provérbios, capítulo 11, versículo 11. Provérbios 11, 11. Diz assim: pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. Vou ler de novo. Né? Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. Este texto está falando da liderança, que a liderança da cidade deve ser reta. E nós cristãos temos que pedir que Deus abençoe nossa cidade com Daniéis, Sadraques, Mesaques, Abidinegos e Neemias. Pessoas que não deixaram de temer a Deus quando foram incumbidas pelo próprio Deus para participar da vida política destes reinos. Deus, quando vocaciona alguém, repito o que falei ontem, Deus, quando vocaciona alguém para um trabalho desse, Deus dá a essa pessoa a honradez, capacidade mental, capacidade emocional, dá a essa pessoa capacidade cultural e dá o local para a pessoa. Eu conheço alguns irmãos que dizem: eu sou vocacionado para a política, mas nunca foram eleitos. Nunca foram eleitos. Então não foram vocacionados. Tem vontade, é diferente. Porque Deus, quando vocaciona alguém, coloca esse alguém onde Ele quer. Então o que nós temos que orar é para que mais Daniéis, Sadraques, Mesaques, Abdinegos e Neemias, leigos, surjam com o coração voltado a Deus, fazendo em primeiro lugar que Deus seja glorificado. O segundo alvo das nossas orações são Esdras. Esdras nunca foi político. Liderança espiritual é para cuidar espiritualmente da igreja. Quando Neemias foi chamado para reconstruir a cidade de Jerusalém, Esdras foi com ele. E o pacto que Esdras fez foi o seguinte, Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Esdras não entrou, não foi companheiro político de Neemias. Ele continuou fazendo o seu papel. Ele continuou fazendo o seu papel. Charles Spurgeon, grande pregador do século XIX, diz que nós, os vocacionados ao sacerdócio, não devemos descer a nossa profissão ao ponto de sermos reis. A vocação ministerial é muito mais superior a que ministerial de governo, de presidencial.
a vocação de falar do reino de Deus. Nós somos os embaixadores de uma monarquia, de um reinado, de um império, de um rei, de uma majestade que é o Senhor Jesus. Não se mistura púlpito com palanque e nem palanque com púlpito. Lugar de pastor é falando do amor de Cristo, condenando o pecado e apontando a misericórdia. Temos que orar por mais Esdras no nosso país. E por fim, por igrejas submissas a Deus. Igrejas submissas a Deus e não a lobos devoradores vestidos de ovelhas. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14, primeira carta de Pedro 2, 13 e 14 diz assim: Sujeitai-vos, pois, a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Igrejas submissas a Deus, às ordenanças do Senhor. Igrejas que amem ao Senhor acima de qualquer coisa, que não coloquem pensamentos partidários entre nós e Deus, quebrando o segundo mandamento, criando imagens de escultura. Vamos orar, pedindo a Deus que suscite, levante pessoas honradas e pessoas que honrem a Deus acima de tudo nos trabalhos. Daniéis, Sadraques, Mesaques, Abednegos e Neemias. Oremos a Deus para que envie sempre Esdras, pessoas totalmente devotadas à vida espiritual e para o crescimento espiritual do povo. E também pela união da igreja e submissão da igreja aos desejos do Senhor. Pai, rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor envie pessoas capacitadas por Ti, pessoas que honrem a Ti em primeiro lugar, para dirigirem, Senhor, a nossa nação, não mentirosos, mas pessoas que façam o ministério ali. Rogamos a Deus que pastores sejam pastores e não outras coisas, que não se rebaixem ao ponto de quererem ser reis, mas que continuem no ministério sagrado de levar a Tua palavra. Oramos para que os teus filhos na igreja, no corpo de Cristo, na família da fé, eles continuem submissos à tua vontade acima de qualquer coisa. Que o Senhor seja glorificado na vida de cada um de nós. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Grande abraço, queridos. Até amanhã em mais um pedaço, mais uma parte desse nosso estudo.